Eles vão te dizer que para ser respeitado, você precisa ser gentil com todo mundo, agradar o tempo inteiro, falar manso e nunca incomodar. Mentira. Essa é a receita para ser ignorado. O mundo respeita quem impõe limites, quem tem presença, quem domina o silêncio, e não quem vive pedindo permissão para existir. Maquiavel já sabia, o respeito não é dado. Ele é tomado com inteligência, postura e estratégia. Você já se sentiu ignorado, mesmo tendo razão? Já percebeu que quanto mais você explica, menos te levam a sério? Isso não é azar, é falta de estratégia. O respeito instantâneo vem quando você aprende a usar sua presença como arma. E não é gritando, discutindo ou se justificando. É sabendo calar, olhar, se mover e desaparecer na hora certa. A maioria das pessoas quer ser ouvida. Poucas sabem como ser notadas. E é aí que mora o segredo. Você não precisa nascer líder para impor respeito. Você só precisa aprender os truques certos. Técnicas silenciosas, mas letais, que ativam algo primitivo nas pessoas. O instinto de cautela. Quando você domina isso, ninguém mais te diminui. Porque você deixa de implorar por respeito e passa a exigir sem dizer uma palavra. Esse vídeo é um manual não dito de autoridade silenciosa. Um conjunto de estratégias maquiavélicas que vão transformar a forma como as pessoas te olham e, principalmente, como elas te tratam. O que você vai aprender aqui não é comum. É poderoso, prático e direto. E depois de aplicar isso, você nunca mais vai passar despercebido. Então, se você está cansado de ser interrompido, ignorado ou subestimado, assista até o final. Porque no meio dessas técnicas tem uma em especial que muda tudo, e ela vem disfarçada de silêncio. Domine o silêncio como arma. O silêncio, quando dominado, é mais barulhento do que qualquer grito. Pessoas que falam demais, se justificam o tempo todo e explicam cada gesto, perdem poder sem perceber. Maquiavel sabia: quem se cala estrategicamente impõe respeito sem precisar levantar a voz. O silêncio estratégico constrói uma aura de liderança. E quem observa bem, percebe que os mais poderosos quase nunca se apressam em falar. Eles preferem assistir o jogo se desenrolando antes de fazer sua jogada. Existe uma tensão que nasce no espaço entre o que você não disse e o que o outro imagina. Essa lacuna, quando bem utilizada, cria uma atmosfera de poder invisível. É nesse espaço que mora a autoridade silenciosa. Um líder maquiavélico entende que a ausência de palavras pode ser interpretada como sabedoria, frieza ou domínio, depende da postura que o acompanha. E quando o silêncio vem com olhar firme e respiração calma, o respeito se instala. Em ambientes corporativos, por exemplo, repare quem é mais ouvido. Geralmente é quem fala menos, mas com precisão cirúrgica. E em reuniões tensas, quem se mantém calado por mais tempo costuma gerar mais expectativa quando decide falar. Esse é o truque para impor respeito sem dizer uma palavra. Transforme o seu silêncio em presença dominante. O simples fato de não se apressar comunica que você não precisa se provar. Isso por si só já é poder maquiavélico em ação. Na prática, o silêncio pode ser cultivado em situações do dia a dia. Quando alguém te provoca, não responda imediatamente. Respire, mantenha a postura e analise. Use o tempo de silêncio como um espelho. Faça o outro se observar, se desconfortar, se entregar. Uma pausa bem posicionada vale mais do que 1000 argumentos. O respeito nasce no desconforto que você causa quando opta por não reagir como todos esperam. Existe também o silêncio que antecede decisões importantes.
Maquiavel aconselhava que, diante do caos, o líder deve manter o rosto impassível e o espírito silencioso. Isso transmite segurança, mesmo quando você ainda não tem a resposta. A chave está no autodomínio. Saber que, mesmo calado, você está no controle. E a autoridade não grita, ela se impõe pela calma. Isso é a aura de liderança pura. Outro ponto importante: quem fala pouco, ouve muito. E quem ouve mais, entende melhor o campo de batalha. Maquiavel diria que o silêncio é a arte de escutar os erros do inimigo. No mundo atual, essa lógica se aplica aos relacionamentos, ao trabalho, à política. Enquanto os outros se atropelam com palavras, você avança em silêncio, sem precisar pedir licença, sem fazer barulho. Discrição também é influência. Veja bem, não estou dizendo para nunca se expressar. Estou dizendo para escolher os momentos certos. O respeito instantâneo surge quando você se cala onde todos falam e fala onde todos se calam. Isso não é covardia, é cálculo. O silêncio é um truque mental de domínio. Quando usado com estratégia, ele coloca você no centro sem que você tenha que lutar por isso. Como dizem, quem sabe o que carrega não precisa provar nada, mas o silêncio por si só não basta. Ele precisa ser acompanhado de uma linguagem corporal coerente, e é aí que entramos no próximo ponto crucial: o olhar. Porque não basta se calar, é preciso saber olhar. Olhar de comando. Existe uma força invisível que emana do olhar de quem domina a si mesmo. Não é um olhar perdido, nem agressivo. É firme, calmo, presente. Maquiavel entenderia isso como uma linguagem de poder silencioso. Um olhar desses não precisa de palavras, porque já carrega autoridade. Quem sustenta o olhar de comando passa a mensagem: eu vejo, eu entendo, eu controlo. O olhar firme é um dos truques mais poderosos para impor respeito sem dizer uma palavra. Ele transforma a linguagem corporal em domínio e impõe uma presença dominante mesmo em silêncio. É o tipo de olhar que faz as pessoas se recomporem ao seu redor. No trabalho, nas ruas ou em casa, basta que seus olhos comuniquem que você não é facilmente abalado. O respeito começa nos olhos e a postura vem logo depois. Mas atenção, não confunda firmeza com confronto. O olhar de comando não é um desafio, é uma declaração de consciência. É diferente de encarar alguém para brigar. É olhar com serenidade, como quem observa sem pressa, sem medo e sem necessidade de se justificar. É como se seus olhos dissessem: eu sei mais do que estou dizendo. Isso intriga, incomoda e impõe limites invisíveis. Quer treinar? Comece com o espelho. Observe como seu olhar muda quando você respira fundo, relaxa a testa e foca em um ponto fixo. Depois, pratique com pessoas. Sustente o olhar por alguns segundos sem desviar. No início, pode parecer desconfortável, mas com o tempo se torna natural. É como um músculo, e quanto mais você treina, mais autoridade você projeta sem esforço. Na prática, use o olhar de comando ao entrar em ambientes. Não desvie, não baixe os olhos, apenas observe. Faça isso em reuniões, em encontros, até mesmo em conversas triviais. Seu olhar precisa dizer que você está presente, atento e que sabe mais do que aparenta. A influência começa quando os outros não conseguem entender exatamente o que você pensa, mas sentem que você tem algo a dizer, mesmo calado. Um exemplo claro? Repare nos líderes que admiramos. Eles não falam demais, não gesticulam em excesso, mas quando olham, silenciam a sala. Pense em figuras como Putin, Churchill ou até mesmo Don Corleone no universo fictício. O poder deles não estava nas palavras, mas na presença. E essa presença vinha, em grande parte, do olhar. Isso é respeito maquiavélico puro. Esse tipo de presença cria um campo ao redor, quase como um escudo. As pessoas pensam duas vezes antes de interromper você, de te questionar ou de se impor.
E o mais interessante, tudo isso sem que você precise levantar a voz. O olhar certo na hora certa é como um selo invisível de autoridade. Ele diz: aqui você vai pensar 2 vezes antes de falar qualquer bobagem. E quando o olhar de comando se junta à postura certa, o impacto é ainda mais forte, porque o corpo também fala, e se você não aprender a usá-lo como uma extensão do seu poder, o olhar sozinho perde força. E é justamente sobre isso que vamos falar a seguir. Postura de poder estático. Antes mesmo de abrir a boca, seu corpo já contou a história inteira. E se ele contou errado, o estrago está feito. A postura é o primeiro discurso que os outros escutam, mesmo que inconscientemente. Maquiavel sabia que o mundo responde mais ao que parecemos do que ao que somos. E por isso, quem quer respeito precisa entender que ocupar o próprio espaço com firmeza é um ato de autoridade silenciosa. Imagine 2 pessoas entrando em uma sala. Uma entra curvada, mexendo no celular, sem contato visual. A outra entra de cabeça erguida, ombros alinhados e passos lentos. Quem você acha que todos respeitam instintivamente? A segunda, claro. Por quê? Porque ela transmite poder invisível. Ela não pediu respeito. Ela se tornou o tipo de pessoa que o ambiente naturalmente respeita. Isso é técnica. Isso é domínio. Adotar uma postura reta e sólida comunica que você sabe onde está e que pertence ali. A pessoa que domina a própria presença física parece imperturbável. Ela passa a ideia de autodomínio, de alguém que não se dobra diante da pressão. E a verdade é que as pessoas respeitam aquilo que parece inabalável. Postura, nesse sentido, é mais do que linguagem corporal. É sinal silencioso de liderança. Você quer aplicar isso no dia a dia? Comece corrigindo o básico. Cabeça erguida, coluna ereta, respiração profunda. Não se mova com pressa. Pessoas de poder se movem devagar, como se o tempo estivesse a favor delas. Use o espelho como seu aliado. Observe seus ombros, o alinhamento do seu pescoço, a firmeza do queixo. Não precisa parecer um soldado, só alguém que sabe exatamente o valor que carrega. E o curioso é que quando você adota uma postura de autoridade, até seu pensamento muda. A psicologia comprova. O corpo influencia a mente. Uma simples mudança na forma como você senta ou anda pode elevar seus níveis de confiança. Isso se reflete em decisões melhores, falas mais assertivas e, claro, maior respeito. É como se seu corpo dissesse: eu sei quem eu sou e não aceito menos do que mereço. Inclusive, em conversas difíceis, mantenha-se imóvel. A estabilidade corporal transmite equilíbrio emocional. Não gesticule demais, não balance as pernas, não incline o tronco para frente ou para trás. Se alguém te confrontar, sustente o corpo no eixo. Isso gera desconforto no outro e respeito instantâneo. Lembre-se, quem parece líder já ganhou metade da guerra antes mesmo de lutar. Maquiavel diria que não basta ter poder, é preciso parecer ter poder. A imagem precede a ação. Se você se apresenta como alguém que já venceu, mesmo que ainda esteja no início da jornada, os outros vão te tratar com cautela, porque ninguém quer testar quem parece inabalável. Esse é o truque maquiavélico, construir uma presença que fala por você. Mas uma postura forte, sem as palavras certas, pode ser mal interpretada. É por isso que o equilíbrio entre presença física e comunicação verbal é o segredo. E quando você aprender a falar pouco, mas com impacto, aí sim, o respeito se torna inevitável. Poucas palavras, muitos significados. As pessoas mais respeitadas não são as que falam o tempo todo, são as que sabem exatamente quando e como dizer algo. Maquiavel entenderia isso com clareza. Falar pouco não é limitação, é estratégia. Cada palavra, quando bem escolhida, vira um golpe preciso. O respeito maquiavélico nasce quando você abre a boca e todos param para escutar.
Não porque você grita, mas porque suas palavras são escassas e valiosas. Falar pouco é uma arte que exige autodomínio. Em vez de tentar convencer os outros com argumentos intermináveis, aprenda a ser direto, pontual e impactante. Quando você fala só o necessário, você transmite poder invisível. As pessoas entendem que você não desperdiça energia tentando ser aceito, e isso impõe respeito imediato. É como se cada frase sua fosse um enigma a ser interpretado. Quer um exemplo prático? Em vez de se justificar num erro no trabalho, diga: foi minha responsabilidade, está resolvido. Só. Nada de desculpas longas, enroladas, emocionais. Quando você fala com clareza e firmeza, você se coloca acima do drama. Isso cria uma presença dominante, porque você mostra que resolve sem reclamar. Isso é truque mental de domínio. Isso é liderança de verdade. Outra técnica é usar o silêncio entre as palavras. Quando você pausa antes de responder, cria expectativa. Quando você termina uma frase e espera em silêncio, gera reflexão. O respeito se constrói nessas pausas. É nelas que os outros percebem. Essa pessoa não está falando por impulso. Ela pensa antes de agir. E isso, nos dias de hoje, é raro. Quem consegue dominar essa arte se destaca naturalmente. As palavras, quando economizadas, ganham valor. Um sim dito por alguém que quase nunca concorda tem um peso enorme. Um não dito com calma, sem justificativas, é respeitado. A pessoa que fala pouco, mas com presença, ganha autoridade. Maquiavel sabia que o mistério é uma forma de poder. E não revelar tudo o que pensa é uma estratégia para manter o controle da narrativa. Na prática, comece a eliminar vícios de linguagem. Evite tipo, entendeu? Né? Ao final das frases. Fale com precisão, sem muletas. Em vez de tentar ser agradável o tempo inteiro, experimente ser enigmático. Em vez de tentar explicar tudo, diga apenas o que é necessário. Essa escassez verbal ativa a curiosidade dos outros, e a curiosidade é o primeiro passo para a influência. E mais, quando você domina a fala econômica, suas palavras se tornam âncoras. Você entra numa reunião e diz 3 frases, mas são frases que ninguém esquece. São frases que voltam na mente dos outros como ecos de autoridade. E isso não se compra. Isso se constrói com disciplina, presença e consciência. É linguagem corporal verbalizada, cada palavra carregando o peso de quem você é. Mas claro, esse tipo de fala só funciona se você tiver controle das próprias emoções. Porque se a palavra for só fria e dura, sem equilíbrio interno, o efeito se perde. E é exatamente essa autocontenção emocional que sustenta o respeito, mesmo nos momentos de maior pressão. Controle total das emoções. Você quer saber quem realmente tem poder? Observe quem permanece calmo, enquanto todos perdem a cabeça. Maquiavel já alertava. O líder que se descontrola é o primeiro a ser devorado. O respeito verdadeiro começa quando você mostra que não se vende ao impulso, que não se dobra ao caos. O autocontrole é uma linguagem silenciosa de autoridade. Ele comunica que você domina a si mesmo, e quem domina a si, domina tudo. Em momentos de tensão, é fácil gritar, bater na mesa ou sair do controle. Difícil mesmo é manter o rosto sereno, o corpo firme e a mente fria. E é justamente essa dificuldade que separa os comuns dos líderes. O respeito maquiavélico vem de quem não precisa reagir para impor presença. Ele sabe que muitas vezes a melhor resposta é o silêncio estratégico e a compostura inabalável. Você já viu alguém ser humilhado e, em vez de revidar, apenas sorrir e olhar com calma? Isso desarma qualquer um. Não é fraqueza, é domínio total. Ao não reagir, você mostra que está acima da provocação. E quando os outros esperam que você exploda, mas você se mantém firme, eles passam a te respeitar de forma quase automática.
Você se torna imprevisível. E no jogo do poder, ser imprevisível é uma vantagem absurda. Na prática, comece a treinar sua reação emocional em coisas pequenas. Trânsito, filas, atrasos, críticas bobas. Cada vez que você domina a vontade de retrucar, você fortalece a sua presença dominante. Não é sobre ser frio, é sobre ser estratégico. Use a energia que gastaria reagindo para observar. Observe padrões, fraquezas e oportunidades. Enquanto todos se desgastam emocionalmente, você se prepara para vencer. Maquiavel diria que um líder que se emociona demais vira marionete das circunstâncias. É preciso ter coração, sim, mas nunca mostrar todas as cartas. Quando você expõe demais o que sente, os outros aprendem como te atingir. Já quando você dosa suas emoções e mostra apenas o necessário, você cria um escudo. É a arte de parecer calmo, mesmo quando por dentro há um vulcão. E com o tempo, o vulcão se transforma em montanha. Se alguém te insulta e você responde na mesma moeda, você se rebaixa. Mas se você olha nos olhos da pessoa, respira e diz calmamente, terminou? Você vira a mesa. Esse é o tipo de influência que só quem tem autodomínio consegue exercer. O respeito nasce na frieza, diante da pressão. E a frieza é construída com treino, repetição e consciência. Em disputas verbais ou emocionais, menos é mais. Quem fala demais tentando se justificar parece culpado. Quem se desespera parece fraco. Quem se exalta perde o foco. Em contrapartida, quem mantém o eixo conquista o respeito maquiavélico dos que assistem. Porque ninguém segue um líder instável. Todos querem alguém que inspire segurança, mesmo em meio à tempestade. Mas veja, esse controle não significa apatia. Significa maturidade emocional. Significa saber quando sentir e quando agir. E essa consciência será essencial quando, no meio do caos, você precisar tomar decisões rápidas sem demonstrar desespero. Porque quem domina as próprias emoções também domina o tempo de agir e, principalmente, o tempo de não reagir. Não reaja, observe. Reagir é instintivo, observar é estratégico. Maquiavel entenderia isso com um sorriso no rosto. Quem reage entrega o próprio controle ao outro. Quem observa assume o domínio invisível do momento. O respeito maquiavélico nasce justamente da frieza de quem não se abala facilmente. E quanto mais você observa, mais percebe que a maioria das pessoas se entrega nos próprios impulsos. Pense numa discussão comum. Enquanto um fala alto, gesticula, acusa, o outro apenas observa, com olhar firme e silêncio calculado. A plateia sente, na hora, quem está no controle. É aquele que se mantém calado, atento, como se estivesse registrando cada palavra para usar no momento certo. Esse é o poder da observação. Ele cria tensão, respeito e até um pouco de medo. Porque ninguém sabe o que o observador está planejando. Na prática, exercitar esse comportamento é simples, mas exige disciplina. Toda vez que você sentir o impulso de responder, pause, respire, analise. Pergunte a si mesmo: responder agora me dá vantagem ou só alimenta o ego do outro? Essa pergunta sozinha já vai evitar discussões inúteis. O respeito vem quando você mostra que não se abala, não por fraqueza, mas por sabedoria. Há um truque que uso e sempre recomendo. Carregue um caderno, físico ou mental. Em vez de reagir, anote. Não literalmente, claro, mas mentalmente registre tudo. A fala, a postura, as contradições. Faça do momento uma coleta de dados, como um espião silencioso. Isso transforma qualquer embate em uma chance de aprender. E ao final, quem observa mais, vence mais. Maquiavel via o mundo como um tabuleiro. E no xadrez, o jogador que reage a cada movimento sem pensar, perde. Já o que observa primeiro, entende o padrão do adversário e age com precisão.
É assim também na vida real. No trabalho, nas relações pessoais, nas negociações, quem se precipita se expõe, quem observa se protege e domina o ambiente sem levantar a voz. O mais curioso é que, ao observar, você se torna espelho. E sabe o que acontece quando as pessoas se veem de verdade? Elas se desestabilizam. Sua calma faz o outro enxergar o próprio descontrole. Seu silêncio faz o outro ouvir os próprios erros ecoando. Essa é a magia. Você não precisa provar nada. Apenas existir com consciência já impõe respeito silencioso. Inclusive, essa habilidade te protege de manipuladores. Quem vive reagindo cai em armadilhas emocionais. Mas quem observa percebe os padrões antes mesmo do golpe ser dado. É como ver o truque do mágico antes da mágica acontecer. A influência verdadeira nasce na capacidade de assistir ao jogo sem ser peça. E quem assiste de fora vê melhor. E se observar é sua nova arma. Então seus movimentos devem ser calculados. E é exatamente por isso que no próximo ponto vamos falar sobre como até seus gestos, se feitos com lentidão e intenção, podem transmitir poder antes mesmo de você se mexer. Toques lentos e gestos precisos. Pessoas agitadas passam insegurança. Quem se move rápido demais parece estar tentando acompanhar o mundo. Quem se move devagar parece que o mundo está tentando acompanhá-lo. Maquiavel não escreveu sobre os gestos, mas se vivesse hoje, teria compreendido que até a forma como você pega um copo ou cruza os braços revela quem está no controle. Movimentos lentos e intencionais são sinais silenciosos de poder. Um líder de verdade não precisa gesticular como um animador de auditório. Ele move as mãos com calma, faz pausas nos gestos, e isso cria um campo magnético ao redor. É como se cada movimento dissesse: eu tenho tempo, eu não estou com pressa, eu domino o ritmo. A presença dominante começa nos pequenos detalhes, e os gestos são códigos invisíveis que os outros leem, mesmo sem perceber. Já reparou como, em filmes de máfia ou dramas políticos, os personagens mais temidos falam pouco e se movem, como se cada ação fosse milimetricamente planejada? Eles não estão apenas atuando, estão ensinando como impor respeito sem precisar gritar. A lentidão calculada é um truque mental de domínio. Ela exige que você pense antes de agir. E esse atraso proposital é percebido como autoconfiança. Você pode praticar isso no dia a dia. Ao cumprimentar alguém, aperte a mão com firmeza, mas não com pressa. Ao apontar algo, faça com o braço inteiro e não com o dedo acelerado. Ao sentar-se, faça com elegância, sem colapsar na cadeira. Cada gesto seu deve parecer que tem um propósito, até quando você pega o celular. Isso não é teatro, é postura maquiavélica em estado puro. Inclusive, dentro de reuniões ou negociações, usar gestos lentos pode desestabilizar o outro. Quando você leva mais tempo para responder, mexe a cabeça de forma controlada e não cede à ansiedade. O ambiente inteiro entra no seu ritmo. Você sai do modo reação e entra no modo comando. É como se dissesse sem falar: vocês dançam conforme a minha música. E mais, os gestos precisos criam clareza. Quando você fala com as mãos, faça com intenção. Aponte. Segure, feche, mas nunca faça gestos aleatórios. Isso reduz ruído, aumenta a autoridade e mostra que você não está ali tentando ser aceito, mas sim transmitir segurança. E segurança é a base do respeito. Se o corpo balança sem direção, a mente parece fraca. Mas se os movimentos são calculados, o respeito é automático. É claro que tudo isso exige treino. No início pode parecer artificial, mas com o tempo se torna parte da sua nova identidade. É o que chamo de presença coreografada, não no sentido teatral, mas como uma dança que comunica quem você é sem precisar dizer nada.
E o mais poderoso, isso funciona mesmo no silêncio absoluto. Quem observa seus gestos entende a mensagem. E quem entende, respeita. Mas tem algo ainda mais poderoso do que o gesto certo: a ausência estratégica. Porque às vezes o que mais impõe respeito não é o que você faz, é quando você simplesmente desaparece. Desapareça para criar valor. Pessoas que estão sempre disponíveis tendem a ser subestimadas. Maquiavel, se vivesse na era digital, diria que o excesso de presença desgasta a imagem, porque familiaridade demais gera desprezo. O respeito maquiavélico exige uma dose de escassez. Sumir de tempos em tempos não é desinteresse, é estratégia. É como o ouro, precioso, porque raro. Quando você some por escolha, não por fuga, você muda o jogo. A ausência cria silêncio, e no silêncio os outros começam a sentir sua falta. É nesse intervalo que nasce o valor percebido. A mente humana é condicionada a valorizar aquilo que não está sempre ao alcance. E mais, quando você volta, sua presença é sentida com mais intensidade. Sumir te torna mais memorável. Você quer ser respeitado? Aprenda a não estar disponível o tempo todo. Evite responder mensagens imediatamente. Não aceite todos os convites. Não esteja em todas as conversas. Isso não é arrogância, é preservação estratégica. Quanto mais você limita seu acesso, mais sua autoridade cresce. As pessoas te procuram com mais cuidado, pensam melhor antes de falar com você e prestam mais atenção quando você decide aparecer. Veja o exemplo de grandes líderes e pensadores. Eles se retiram, refletem, somem das redes sociais, aparecem só quando tem algo relevante a dizer. É esse vazio calculado que constrói mística, autoridade e respeito. A ausência, quando usada com sabedoria, é uma forma de presença intensa, porque quem faz falta comanda sem estar presente. Na vida pessoal, esse princípio também se aplica. Amizades que sufocam, relacionamentos sem espaço, familiares que exigem atenção constante, tudo isso mina sua energia e te transforma em algo comum. Quando você desaparece por um tempo, até quem te ignorava passa a te notar. Você vira exceção. E a exceção sempre é lembrada com mais força do que a regra. Mas atenção, sumir não é fugir de responsabilidade. É saber a hora de se retirar para preservar o próprio valor. É como um general que não entra em todas as batalhas. Ele escolhe onde e quando lutar. E por isso, cada movimento seu é observado com respeito. O desaparecimento estratégico impõe limites invisíveis. E limites são o alicerce do respeito duradouro. Praticar isso pode ser simples. Tire um dia na semana para o silêncio digital. Saia sem avisar. Reapareça só quando tiver algo a oferecer. E não sinta culpa. O respeito sem esforço vem quando os outros entendem que você não está à disposição sempre. Isso não é vaidade, é construção de autoridade invisível. É estratégia maquiavélica de alto nível. E essa autoridade precisa ser sustentada por imagem. Porque não basta sumir. Quando você aparecer, a sua imagem precisa comunicar hierarquia. E é sobre isso que vamos falar agora. Roupas que comunicam hierarquia. Antes de você dizer uma palavra, o mundo já te leu. E Maquiavel entenderia perfeitamente. A aparência é uma forma de linguagem corporal. E quem despreza esse detalhe perde território. Vestir-se com autoridade não é futilidade, é estratégia. A sua roupa precisa dizer quem você é antes mesmo de você abrir a boca. Porque quem aparenta liderança já recebe respeito automático. A psicologia comprova. Cores, cortes e texturas influenciam a percepção social. Um homem com blazer escuro, camisa bem ajustada e sapato limpo transmite mais respeito do que alguém de chinelo e camiseta amassada, mesmo que ambos digam a mesma coisa.
O cérebro humano responde instintivamente ao que vê. E no jogo do poder, sua imagem é seu cartão de visita silencioso. Não estamos falando de grife, estamos falando de hierarquia visual. Cores sóbrias, roupas ajustadas, limpeza impecável, detalhes discretos. Tudo isso comunica uma presença dominante. O respeito maquiavélico nasce quando você se impõe sem parecer que está tentando chamar atenção. Elegância silenciosa é muito mais poderosa do que ostentação barulhenta. Quer aplicar isso? Invista em peças que combinem com sua postura, camisas que realçam seus ombros, sapatos que fazem você caminhar com firmeza, relógios que transmitem pontualidade. No ambiente corporativo, escolha tons como cinza, azul marinho, preto. Em contextos casuais, mantenha o bom gosto. Uma calça bem cortada vale mais do que 1000 palavras. Sua roupa precisa trabalhar por você. E vale lembrar, a forma como você cuida da sua imagem reflete como você cuida de si. Uma barba bem feita, um cabelo alinhado, um perfume marcante, mas sutil. Tudo isso compõe a aura de liderança. Quando as pessoas olham para você e pensam, essa pessoa se respeita, elas automaticamente passam a te respeitar também. Isso é técnica, isso é presença, isso é domínio. Na prática, comece aos poucos. Arrume seu guarda-roupa como se estivesse organizando seu império. Elimine o excesso. Mantenha o essencial. Use roupas que aumentem sua confiança e que comuniquem seriedade. Porque mesmo sem falar nada, você está dizendo, eu sei o meu valor e exijo que você também saiba. Essa é a mensagem que sua imagem precisa carregar. Inclusive, em ambientes onde ninguém se preocupa com a aparência, ser o único a se vestir com autoridade te destaca imediatamente. Você se torna a referência. Você é quem dita o ritmo. As pessoas começam a se ajustar à sua presença. O respeito sem esforço nasce do contraste entre o comum e o excepcional. E a sua imagem bem construída coloca você automaticamente no segundo grupo. Mas mesmo com a imagem certa, é no jogo sutil da conversa que o verdadeiro poder se revela. E é por isso que, no próximo ponto, você vai aprender um dos truques mais maquiavélicos para inverter o jogo social, sem levantar um dedo. Faça o outro se explicar primeiro. Existe um tipo de poder que não precisa de imposição, mas de condução silenciosa. Maquiavel diria, quem faz perguntas, comanda. E quem obriga o outro a se justificar, assume automaticamente a posição superior. Essa é uma das estratégias mais sutis e mais eficazes para impor respeito sem dizer diretamente, eu sou a autoridade aqui. Porque, no fundo, quem questiona, domina. Ao fazer o outro se explicar primeiro, você cria uma inversão psicológica. Em vez de correr para se justificar, você observa, ouve e deixa que o outro revele suas intenções, inseguranças e fragilidades. É uma técnica poderosa, porque transforma qualquer conversa em um espelho. E quem é forçado a se explicar, automaticamente se coloca em posição inferior. É o jogo da influência silenciosa. Imagine que alguém te acuse de algo injusto. Empreende. Vez de se desesperar para negar, diga, por que você acha isso? Pronto, a tensão muda de lado. Agora é o outro que precisa provar algo. Essa simples mudança de direção transforma o ambiente. Você não precisa atacar, basta conduzir. E quanto mais o outro fala, mais chances você tem de identificar brechas, contradições e fraquezas. Essa técnica é ainda mais poderosa quando acompanhada de silêncio estratégico. Faça a pergunta e aguarde. Não preencha o silêncio. Quem está inseguro vai tentar justificativas apressadas. Quem se sente inferior vai tentar preencher o vazio com palavras demais. E nesse exato momento você conquista o respeito sem levantar a voz. É influência maquiavélica na sua forma mais elegante. Em reuniões, use isso ao seu favor.
Quando alguém apresentar uma ideia superficial, pergunte com calma: como isso se conecta aos objetivos principais? Ou o que você considerou? Antes de tomar essa decisão, essas perguntas não são agressivas, são afiadas. E mais do que isso, elas transferem a responsabilidade da explicação para o outro. Você se torna o filtro, não o réu. Na vida pessoal, a mesma lógica se aplica. Ao invés de se justificar por não responder uma mensagem, diga: você achou que foi algo pessoal? Ou o que você sentiu quando não respondi? Isso muda a posição. Você deixa de ser julgado e passa a ser o juiz. Isso não é manipulação, é domínio de si, consciência estratégica, presença dominante. É respeitar a própria narrativa. E o melhor, essa técnica exige zero esforço físico. Só autocontrole, silêncio e perguntas bem colocadas. Ela pode ser usada em entrevistas de emprego, vendas, negociações e até em discussões de casal. Porque quem se justifica primeiro já perdeu metade da autoridade. Quem observa, escuta e conduz com calma, vence, mesmo sem parecer estar disputando algo. E quando você domina esse nível de influência, tudo muda, porque você não precisa mais provar nada para ninguém. Você conduz, silencia, observa, se posiciona. E o respeito vem, sem esforço, sem desgaste, sem ruído. Porque no fim, o verdadeiro poder está em saber como comandar, sem nunca parecer que está tentando. Agora me diz, quantas vezes você já deixou de ser respeitado porque falou demais, cedeu rápido ou tentou agradar quem nunca te valorizou? Chegou a hora de mudar isso. O respeito não vem para quem implora, vem para quem impõe. E tudo o que você aprendeu aqui são ferramentas reais para virar esse jogo. Mas não adianta só ouvir, você precisa aplicar. Vai continuar se explicando ou vai começar a ser temido em silêncio? Pensa nas suas relações hoje. Quem te respeita de verdade? Quem muda o tom quando você entra na sala? Quem hesita antes de te confrontar? Se a resposta for ninguém, talvez esteja na hora de rever a forma como você se posiciona. Porque enquanto você não dominar sua postura, seu olhar e seu silêncio, o mundo vai continuar te tratando como alguém comum. Qual dessas estratégias você vai aplicar primeiro? Dominar o silêncio? Sumir estrategicamente? Mudar sua linguagem? Corporal, deixa aqui nos comentários. Eu quero saber o que mais te marcou nesse vídeo. Compartilhar sua experiência pode abrir os olhos de outras pessoas que também precisam disso. E se você quer continuar evoluindo, aprendendo a ser respeitado, sem dizer uma palavra, se inscreve no canal agora. Ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Porque aqui você aprende o que ninguém te ensina. E isso vale mais do que qualquer elogio superficial. Ah, e não saia ainda. Tem um vídeo complementar que vai elevar ainda mais seu nível. Clique agora e assista. 7 truques maquiavélicos para ser respeitado. A continuação prática de tudo que falamos aqui. Te vejo lá.